Boa tarde, quase noite, né? 17 horas e alguns minutinhos. Agradeço mais uma vez a casa pelo convite e vamos aqui tentar resgatar um pouco a saudade que temos dos ensinamentos do Mestre Jesus. O tema de hoje, ele está baseado no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Mateus capítulo 18, e vai do versículo 6 a 11, tá? Então, quem quiser ler depois o Novo Testamento, ou a Bíblia para a maioria, só que a Bíblia completa é a segunda revelação, ou o Novo Testamento para a maioria. Então, Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11 especificamente, tá bom? Eu vou ler para não perder a qualidade do chamamento do estudo, tá bom, gente? Então, com licença. Lá em Mateus, Jesus diz assim em determinado momento: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Parece contraditória a fala de Jesus, né? Como é? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, ai do mundo, ou seja, é complicado escândalos. Mas ele diz que o escândalo é necessário. Mas ao mesmo tempo ele diz, apesar de ser necessário, ai por quem ele vem. O que quer dizer isso? Então vamos decodificar o título nosso, né? Que é os escândalos no mundo. Primeiro, identificar o que é homem para nós. Qualquer leitura, gente, que nós fizermos, de qualquer escola filosófica ou religiosa, quando a entidade, o espírito, a mensagem ou o autor falar de homem, ele está falando especificamente dos mamíferos, classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que compõem a espécie humana. Nós somos o quê? Mamíferos, do grupo dos primatas, ok? Da ordem dos primatas, e compomos quem especificamente, em vez de ficarmos nos símios, nós fazemos parte da espécie humana, mas somos primatas e mamíferos. Então lá está tratando desse conjunto de seres, a humanidade. Não é o homem masculino, gênero, ou a questão da mulher, mas aqueles que compõem a espécie humana. Tudo bem? Então sempre que eu ver um palestrante, uma palestra, ler um livro, ver um texto, e Jesus, né, que ele trabalhava no princípio filosófico, ele estava tratando da humanidade. Então, primeira coisa, né, é isso. E segundo, por que ele fala ai do mundo? Mas se é necessário, por que ele já diz ai do mundo pelos escândalos, embora seja necessário? Uma recordação rápida para nós, para não perdermos a sequência do nosso entendimento. O mundo se divide em padrões vibracionais do processo do sentimento e da moral, de nós enquanto espíritos encarnados, certo? Então, no começo da nossa existência, assim que Deus nos cria simples e ignorantes, nós vamos ocupar o berçário. Em outras palavras, vamos ocupar a creche, ok? O berçário e a creche, Kardec denominou de quê? Mundos primitivos. Então, os seres iniciais, aqueles que chegaram no grau da consciência, da inteligência inicial, enquanto humanos, lembrando que biologicamente, dentro da classe dos mamíferos, né, na ordem dos primatas, nós estamos na creche ou no berçário, aprendendo a ser gente. Lá funciona especificamente o nosso instinto, tá bom? Somente o instinto faz referência. Depois nós vamos sair do berçário, que é o mundo primitivo, a creche, e vamos caminhar para onde? Para a educação infantil. Na educação infantil nós vamos entrar no jardim 1, 2 e 3, não é isso? O que é o jardim 1, 2 e 3? Hoje, expiação e prova. Planeta Terra é o jardim 1, 2 e 3 dessa classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que representa a humanidade. Tranquilos? Por isso que nós vamos ter na Terra pessoas com comportamentos distintos, que está no jardim 1, outros estão no jardim 2, outros estão no jardim 3. Mas são todos iniciantes, saindo recentemente do berçário. Enquanto seres imortais, somos espíritos ainda iniciantes na caminhada evolutiva. Depois nós vamos ter o mundo de regeneração, que aí é o ensino fundamental. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano e nono ano. Depois da regeneração, depois do nono ano, aí vem
ao ensino médio, ok? Aí depois do ensino médio, que nós vamos entrar em mundos felizes, que é o ensino médio, aí nós vamos para o mundo ditosos, que é o ensino superior. É a última encarnação nos mundos ditosos, depois só existem os mundos celestiais, aí já não usaremos mais corpo, que ficam perecíveis, em que a traça e a ferrugem corrói. Então, entendendo a creche, a educação infantil, jardim 1, 2 e 3, né? O ensino fundamental e o ensino médio, nós estamos no jardim 1, 2 e 3. Uma criança numa faixa etária do jardim 1, 2 e 3, ela consegue sobreviver sozinha? Ela tem condições de cuidar de uma casa, de fazer comida, de limpar, pagar água, luz, telefone, os impostos, fazer tudo? Ela tem condições? As crianças no nível da educação infantil? Não tem, né? Somos nós, espíritos imortais. Por isso que o escândalo, aí entendendo Jesus, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que venham os escândalos. Então, para nós é necessário. Por causa de quê? As crianças no jardim 1, 2 e 3 estão aprendendo a escrita, a leitura, né? Daqui a pouco elas começam a pegar textos mais elaborados, não quer? Ok? Para depois entrar lá na primeira série e conseguir já decodificar e montar algumas frases e escrever, né? Algumas coisinhas lá, algumas orações. Tudo bem? Então, como nós dependemos do contraste, do frio, do quente, do bom, do ruim, do azedo, do amargo, do doce, do salgado, precisamos disso na noite e do dia. Esse contraste é o que Jesus chama de escândalo. Ele não está falando do ato em si, do indivíduo cometer algo. Ele está falando daquilo que esse ato provoca. O ato em si nós vamos cometer, porque somos crianças, espíritos crianças, no jardim 1, 2 e 3, saídos recentemente do maternal. Ok? Agora, há um outro detalhe que ele começa a chamar a atenção, que é qual é? Mas, ai do homem, ai de quem, né? Já não falamos, ai de quem o escândalo venha. Ele já mudou. Ele já não fala especificamente de A ou B, mas o que é vetor, o que é transmissor daquele fato corriqueiro que causou mal-estar. E o que é escândalo? Vem de escândalos, do grego, escandalus do latim. É um fato momentoso que causa um desequilíbrio, inicialmente sentimental, depois desajustes e desrespeito, desconsideração, a questão à crença, à etnia, a comportamentos estabelecidos, a regra de conduta, ok? Por exemplo, quando alguém avança o sinal vermelho, ele cometeu um escândalo. Mas esse ato em si não é problemático para o plano espiritual na linguagem de Jesus. Agora, quem chega lá na frente e conta, olha, o Paulo passou no sinal vermelho, esse sim é mais responsável do que quem passou no sinal vermelho. Estamos entendendo agora? Então vamos para a nossa realidade. O que o mundo passa hoje? Vamos colocar diretamente a fake news, parece que é uma linguagem, né? Um termo novo, mas é tão antigo quanto a humanidade. O que é a fake news? São informações que você pega um trecho que é verdade e no meio do caminho você coloca uma falsidade ali. E fica parecendo verdade para quem não tem conhecimento. Você precisa ir na fonte real para ter argumento. Então, geralmente eu uso a minha opinião em cima de um texto técnico, científico, religioso, ok? E ali com a minha opinião, levo as pessoas por um caminho contrário. Eu, neste momento, estou sendo o ser que está fazendo um escândalo chegar. Por exemplo, a crucificação de Jesus foi em virtude de quê? De uma fake news, não é verdade? Alguém disse que ele era contrário a Roma e que ele era um herege contra Deus, por ele se dizer o Messias, o que estava trazendo a boa nova, que vinha com o objetivo de libertar o povo de si mesmo, não do jugo de Roma, né? E aí disseram que ele era inimigo, tanto que ele foi para o tetrarca Herodes, ele foi lá, né, para Pilatos, depois Pilatos mandou para alguém, foi 3 julgamentos, que se nós lermos a história direitinho, eles não o condenaram, nem César, nem o tetrarca e nem, né, Pilatos, nenhum dos 3, tudo bem? E aí o que aconteceu? Criaram uma história, aí vieram os sacerdotes, os falsos profetas, está cheio hoje disso por aí, e nesse momento foi vendido a imagem de que Jesus era contrário à lei de Moisés, à lei de Deus e à lei política do Estado, certo? Neste momento gerou-se um escândalo, porque as pessoas alteraram os seus sentimentos, ficaram contrário a alguém boníssimo, que aliás havia tratado leprosos, cegos, obsediados ou endemoniados em outra linguagem,
né? E Pilatos deixou bem claro, eu não vejo culpa nesse homem. Ele percebeu a fake news, né? Mas por uma questão de interesse, jogo particular, ele entrou ali e fez a dele. Olha, gente, vamos fazer o seguinte, eu não vejo culpa nesse homem. Eu entrego para vocês Barrabás, que é arrueceiro, fica aí com questões políticas, fica aí fazendo um movimento contrário, né? É uma situação de desequilíbrio aqui das nossas relações políticas, religiosas. Então eu entrego para vocês Barrabás, podem bater, chicotear e crucificar. E liberta esse homem. Aí por causa da fake news, um fato escandaloso momentâneo, o povo começou a gritar, crucifica-o e solta Barrabás. É isso que Jesus está falando. Para nós, do ponto de vista íntimo, particular, nas nossas relações. Na família é muito comum gerarmos escândalos, não é? Um filho se comporta de um jeito, aí quando o outro chega, né? Aí vem o comentário, você sabia que seu irmão tirou nota boa na escola e só você tirou nota ruim? Isso é escândalo, porque de forma real eu vou alterar o sentimento, quem estava alegre fica triste, quem estava calmo vai ficar nervoso, não é? Eu vou mudar, vou criar uma situação de desequilíbrio com meias verdades, ou às vezes eu coloco fatos verdadeiros, mas com interesse particular embutido naquela mensagem. Aí nesse processo eu altero a estrutura sentimental. Então a mensagem de Jesus para nós, nesse processo dos escândalos, é o cuidado que devemos ter quanto aos aspectos de sentir e pensar e agir nos espaços que nós ocupamos. E o texto que a irmã leu aqui agora do Evangelho é muito interessante, não é? Porque no momento que o cego se aproxima pedindo tratamento, ele diz, meu irmão, eu não tenho esse poder, só Deus tem. Mas é preferível ficar cego, mas está no Evangelho. É preferível, Jesus dá uma sequência lá em Mateus, ele diz, é preferível entrar na vida sem o olho, sem uma mão, do que você ser condenado. Ou seja, é preferível você reencarnar sem aquela mão que furta, sem aquela língua que fala mal do vizinho, ou do filho para o outro filho, ou comentário de uma nogra para a sogra, para o genro, a família colateral, ou o olhar que vai verificar a roupa que está usando, o penteado do cabelo, a cor do batom, o tipo do esmalte da unha, do que você ser comprometedor. Então, é um tema importante para nós, porque nos dias atuais, nós convivemos com isso nas nossas relações interpessoais, ok? Constantemente, fazemos comentário, como diz Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Anjos e Emmanuel, desairosos, comentários desequilibrantes, gerando hálitos ou perfume negativo ao redor do ambiente que nos encontramos, porque o que Jesus já nos ensinava há algum tempo? A boca fala do que está cheio o coração. Então sempre que eu tenho um processo de uma análise particular, com a minha régua ínfima da minha opinião sobre a vida de outrem, eu já começo a sair do princípio de um seguidor de Jesus, porque a lição dele para que nós venhamos evitar o escândalo é não julgueis para não ser julgado. Então, a partir do momento que só pelo pensar, porque na nossa escola é comprometedor, né? Nossa escola diz que o pensamento é tudo. Penso, logo já comecei a criar. E Paulo de Tarso já dizia isso em Romanos, né? Uma nuvem de testemunhas vos acompanham em virtude o quê? Do pensamento. Ele pede, desembaraçai-vos dessa nuvem de testemunha, olhando para aquele que é o nosso Cordeiro. Ele não quer dizer que é um carneiro, mas é a calma, a mansuetude e humildade que Jesus demonstra em todas as circunstâncias. Então, sempre que nós temos desentendimento com o nosso cônjuge, com um parente, uma diferença entre irmãos, filho, alguém da família, ou nós vamos no grupo, ou no privado, quando nos encontramos, fazendo um comentário sobre aquela pessoa que nem está presente. Ai de quem fez isso? E aí nós achamos que o escandaloso é o que saiu ali e atropelou alguém, é o outro que por uma questão, né, particular estava alcoolizado, bateu o carro, é o outro por uma questão de não ser fleumático, né? Ser alguém colérico, sanguíneo, se desentendeu, gritou, xingou, depois foi lá e pediu desculpa, acabou por ali. Mas não, você viu a briga que fulano fez, você viu o que ele falou para Beltrano, você viu a maneira que ele se veste, se comporta, olha como é que ele se faz, olha como é que ele ri, olha como é que ele senta. Ai de quem faz isso. Nós precisamos entender isso profundo. E no nosso Evangelho, item 12, né? Evangelho do Espiritismo, capítulo 8, item 11. Mas no 12, eu vou ler para não perder a qualidade, a Gilberto está colocando suas palavras. Não, meu argumento está em base disso aqui. Diz assim, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Desequilíbrio. O escândalo, completa o Espírito aqui no nosso Evangelho, não está na ação em si mesma, mas sim na repercussão que possa ter de quem o divulgou. Aí é o lei do engano de todos nós, né? Quando Jesus
convivia com pessoas com dificuldades particulares, ou seja, na educação infantil, jardim 1, 2 e 3, né? Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. Aí Jesus diz assim, bom, quem não tiver nenhum equívoco, nenhum débito particular, nenhuma dificuldade em si, pode mandar a primeira pedra. E ele, para evitar escândalo, ele nem olhava para a mulher. É belos os textos, quem lê com profundidade, ele não olhava para ela e nem para a multidão, se abaixava. E o pessoal insistia, mas Moisés designa a lapidação, o que é que você acha? Aí ele se levanta e diz, quem não tiver nenhum pecado, que é quem não perdeu o foco, o rumo, o princípio do decoro na sua vida, em nenhum momento, pode atirar a primeira pedra e se ajoelha, e todos vão embora. E ele se levanta e, sem olhar para ela, ele dirige a palavra. Tem tradução errada dizendo que ele dirigiu o olhar, não. Ele dirige a palavra em respeito àquela senhora. E diz para ela, cadê os teus algozes? Ela diz, mestre, não estão. Aí sim, ele olha para ela e diz, vá, e quem sou eu para te julgar? Jesus. Então, essa mensagem do mestre é entender primeiro, ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai por quem ele veio. Os escândalos são necessários. É necessário escovar o dente? Sim. É necessário se alimentar? É. É necessário dormir? Sim. É necessário tomar banho? Sim. É necessário trabalhar? Também. O necessário é imprescindível. Para nós, no jardim 1, 2 e 3, lembrando que expiação e prova é educação infantil, nós nos alvoramos, né? Arvoramos, espírito já adiantado, que nada. Nós estamos na educação infantil. Saímos do berçário, que é no primitivo recente, a creche, ok? Maternal. E agora nós estamos começando a titubear ali, e os educadores ensinando ali, mostrando no pato, as cores, amarelo, verde, ensinando de 1 até 10, até 12, né? Com os dedinhos ali contando. Estamos nessa fase do ponto de vista espiritual. Necessitamos do contraste, é isso que ele chama a atenção. Mas o contraste não é para que nós venhamos mergulhar na frequência vibracional desse contraste miasmático, negativo, virulento, que contamina os corações e, como diz aqui, ofende os sentimentos mais nobres, causando desequilíbrio e, né, provocando revolta em algumas pessoas. Mas não, nós estamos presenciando o contraste do escândalo para que possamos olhar para dentro e, enquanto aprendizes da mansuetude e humildade, que é o Evangelho de Jesus, não fazer julgamento, compreender a dificuldade do irmão que cometeu a ação em si. Mas ele não comete por ser um criminoso, ele comete por ignorância, por desconhecimento da realidade. Ah, Gilberto, então você quer dizer que desvio de verbas, escândalos políticos, problema na prefeitura, agora aí com a pandemia, milhões de pessoas nos hospitais, o pessoal comprou equipamento errado, superfaturado, comprou outra coisa no lugar, sumiu e tal. Eu não devo nem comentar isso porque eles são inocentes, eles não sabem o que estão fazendo. Agora, nós temos consciência, se lemos o Evangelho de Jesus, sejamos nós católico, protestante, né, evangélico, neopentecostal, não importa, né, espírita, nós sabemos o que Jesus quer dizer. Nós não podemos nem comentar no círculo familiar, no grupo de WhatsApp da família, do condomínio, nem no local de trabalho. Nós não entramos nesse assunto. Por quê? Senão nós seremos responsabilizados pelo mal causado, a perplexidade no sentimento do ser. Ah, mas o camarada lá tem tornozeleira, nem me conhece e tal, mas a onda vibracional chega, entende? Por isso que cada vez que um escândalo está terminando, outro começa, porque não é possível abafá-lo. O gerador de desequilíbrio por ele mesmo, por falta de cultura moral e por falta de entendimento das relações interpessoais, nós somos humanos, devemos servir uns aos outros como os humanos. Por isso que eu coloquei aqui que nós somos da espécie, né, da classe dos mamíferos e do grupo dos primatas. Eu acho até estranho quando alguém grita, o macaco. Você tem que ficar feliz, porque nós somos macacos. Somos mamíferos do grupo dos primatas. Só que a nossa classe está dentro de quê? Da espécie humana e não dos símios. Mas então, essa estrutura, ela ainda age de uma forma maior sobre a razão e sobre o sentimento. Esse é o grande problema, né? Mansuetude é o sentimento. Humildade é a razão. Nós ainda não temos humildade no pensar, nem temos, né, mansuetude no sentir. Os mansos de coração herdarão a terra. Então, nessa caminhada, esse ser ainda ligado ao primitivo do instinto, ele gera, no lugar de uma ação, ele produz sempre a reação. E aí vem a opinião. E aí aqui os Espíritos orientam nos textos, temos o cuidado com isso, de frearmos a nossa língua,
né, de silenciarmos se não for para colaborar. Se for para edificar, nós não vamos lá enaltecer o equívoco cometido por si mesmo, como está aqui no item 12, né, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o ato em si mesmo, mas é chegar e acolher o irmão e fazer e mostrar para ele que ele tem outras alternativas. Tanto que a moderna pedagogia diz o quê? Você não ensina o errado para ensinar o certo. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Interessante, né? Você só ensina o certo. Ele tem que ter uma referência do certo. E na doutrina espírita nós temos esse problema do causa e efeito, que muita gente fala do erro e do acerto. E não é. Causa e efeito trata de aprendizagem e experiência, só isso. Eu reencarno, tenho nova experiência, aprendi nova coisa. Eu vou reencarnar de novo, tenho nova experiência, aprendi nova coisa. E esse aprendizado, ele vai ser sempre positivo. Agora, quando vem o escândalo, o que acontece? Eu começo só a mostrar os pontos negativos e com relação à frequência vibracional, que é uma energia elétrica do cérebro, contando com o sentimento, que é a energia magnética do coração, nós vamos colocar um miasma sobre o globo terrestre. E daqui a pouco, os seres mais sensíveis, né, maleáveis que a gente chama, vai captar essa energia e ele vai estar gerando um equívoco que mais tarde vai estar no noticiário, vai estar no grupo de WhatsApp do condomínio ou da família. Então, a nossa escola, no ponto de vista de consoladora, nesse processo de acolher, é olharmos para dentro. Que tipo de mamífero primata sou eu dentro da espécie humana? Já tenho um grau de consciência distanciado do berçário da creche, que é mundos primitivos, que é só instinto? Já estou começando a migrar do jardim 1 e 2, estou no jardim 3 finalizando para entrar no primeiro ano do ensino fundamental? Ou eu estou aqui no jardim 3 com o pé lá no instinto, ligado, sensações instintos, em vez de entrar na fase do sentimento, que é o processo da nossa regeneração. Então, esse texto vem nos chamar para essa nossa relação, primeiro conosco, de uma autoobservação, né? Conhece-te a ti mesmo em profundidade, ok? Sejamos severos conosco. Conhecereis o universo e os deuses. Estava lá no templo, né, de Delfos. E Jesus faz referência a isso, o Espírito de Verdade, tantos outros quando mandou o texto para nós psicografados. O conhecer a si é abrir o livro que nós escrevemos nas existências sucessivas. Está guardado na memória do Espírito. Nós sabemos quem somos nós, não precisa ninguém falar. E um dos grandes equívocos que nós humanos cometemos com a esposa ou com os filhos é: eu conheço fulano. Já dizer, não, você pode sentir, você pode ter uma percepção, mas não conhece, porque nem ele se conhece ainda. À medida que um ser humano se conhecer integralmente, será possível nós dizermos que o conhecemos. Jesus é um exemplo. Nós conhecemos bem Jesus, porque ele tinha um padrão de ser humano, não é? Então ali nós conhecemos. Ele deixou uma história de ser humano, não instintiva do mamífero primata. Ele já saiu do hominídeo e do humanoide. Jesus já nos trouxe uma civilização. Civilização em que sentido? O princípio da fraternidade para com todos. Eu sou fraterno com meu filho, com a minha esposa, com a minha sogra, minha nora, meu genro, meu vizinho, meu colega de trabalho. Aquele vizinho do condomínio, da área que põe um som alto lá, mas eu sou fraterno. Qual é a diferença aí? Que nós falamos muito da caridade. A caridade é o primitivismo da fraternidade. Fazer caridade é primitivo, mas fora da caridade não há salvação. Salvação para quê? Para mundos felizes. Quem chega nos mundos felizes, ele se torna fraterno. A palavra caridade desaparece. Porque na fraternidade, eu não tenho afetações de forma nenhuma. Hoje, por enquanto, a caridade tem afetações. Você tem um grupo de caridosos que são católicos. Você tem um grupo de caridosos que são espíritas. Você tem um grupo de caridosos da Umbanda, Candomblé, né? Tambor de Mina, Wicca, budismo, não é isso? E você tem um grupo de caridosos evangélicos. Cada qual está no seu quadrado. Está perfeita a caridade. Vai dar salvação para cada um, sim. Mas enquanto espécie humana, não, ainda não. É preciso ser fraterno. É preciso uma hora sentar e esse grupo da família humana dizer assim: olha, eu aqui na minha igreja, eu tenho uma chácara que dá para fazer o acolhimento dos irmãos aditos, dos irmãos que estão enlouquecidos, dos irmãos que nasceram com, né, incapacidade lá, né, específicas. Mas eu não tenho como construir. Aí chega o católico espírita: não, nós vamos fazer o arrendamento, eu tenho a cozinheira, eu tenho o fogão, eu tenho não sei das quantas. O católico entra, dá um bando, entra com arroz e com feijão. Isso é fraternidade. A caridade ainda é um por um, ela é interesseira. A fraternidade não olha bandeira, não olha fronteira,
não olha a crença, nem tampouco o comportamento, jamais vai analisar comportamento. E Jesus mostrou a fraternidade o tempo inteiro para com todos, e aí é que ele nos convida nesse chamamento. Então, vamos entender novamente, reportar ao tema no item 11. Ai do mundo por causa do escândalo. Ai do mundo, por quê? Dá problema, estamos passando por isso. Não é? Tem um país aí que está tendo eleição e o outro está dizendo que é falso. É a opinião dele, mas no argumento do resultado não é. Mas tem gente que acredita, ai dele. Mas ai do mundo também, porque nós ficamos tomando partido. Nós podemos? Também não. Nem condená-lo, nem elogiar os que venceram. Mas simplesmente emitir vibração de sentimento, de virtude, de mansuetude e humildade que o Mestre Jesus nos dá, para que aquilo possa se amainar e essa bruma, essa sombra que se abate sobre o país e vem sobre toda a terra, não chegue até nós, porque chega até nós. Essa energia que está aqui nos iluminando, está sendo acionada lá no Itaipu, está chegando aqui, nós tomamos banho com ela. Imagina o pensamento que não tem obstáculo. Nosso pensamento chega a distâncias da galáxia gigantesca. O Livro dos Espíritos ensina isso. Tem dias que o nosso pensamento chega do outro lado da galáxia, indo ao encontro de um parente que nós deixamos por lá. Leiam, estudem isso. Então, nós precisamos acordar que Jesus estava chamando para esse aprendizado, porque é necessário. Ou seja, o necessário é imprescindível, que eu falei. É necessário alimentar, é necessário escovar os dentes, é necessário tomar banho, é necessário os escândalos. Mas esse contraste é para que o espírito do jardim 1, 2 e 3 consiga saltar para a regeneração, que é o ensino fundamental. Fazer o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, para depois ir para mundos felizes, que é o ensino médio. Então eu preciso olhar para dentro e não para fora, e compreender se sou um gerador, um vetor, né? Que eu comento para muita gente. O Covid-19 foi no aeroporto e comprou a passagem de avião para vir para cá? Não. Alguém foi gerador do escândalo. Alguém trouxe ele no corpo, alguém foi o vetor. O problema é que, no fato de falar ou pensar mal de alguém, não precisa viajar, basta pensar. Às vezes nós nem falamos, aí daqui a pouco o telefone toca. Fulano, eu estou desconfiado que Beltrano está passando por isso. Eu ia te contar, mas eu estava quieto. Aí começa a figura toda e pronto. É assim. O outro nem falou, mas o outro captou o pensamento de que estava lá a quilômetros de distância. Entendem isso? Então Jesus estava nos chamando ai do homem porque veio. Ou seja, preste atenção. Você não pode permitir a alteração da razão, né, que é o princípio da humildade, e a mansuetude, que é o princípio do sentimento, nesses dois caminhos. Cérebro e coração têm que trabalhar em conjunto. Se um tiver desequilíbrio, vai ser ingênuo. Se o outro for o comandante, que é o cérebro, vai ser tirânico. E nós vemos mais o que? Tirania. Nós gostamos de subir num pedestal, né? Colocamos o nosso trono, que é do tamanho de uma tampinha de garrafa de refrigerante, ok? E queremos impor a nossa opinião sobre aquilo que é geral. E está se chamando aqui que tenhamos cuidado. E como diz no item 12, o escândalo não está na ação da pessoa, a ação em si mesma, mas sim na repercussão que possa ter por aquele que o divulgou, que foi vetor. E aí, qual é o nosso caminho real agora? Olhar para dentro e confessar para nós mesmos. Que reformas íntimas eu necessito fazer. Leiam, né? Hermance, reforma íntima. Depois vai lá e procura Reeducando os Sentimentos de Joana de Ângeles. A partir daqui eu fiz a reforma. Tirei esses escândalos meus de falar, de comentar, de julgar daqui. Mas agora eu preciso alterar o sentimento. Não adianta só fazer a reforma. Eu tenho que alterar o sentimento, porque senão daqui a pouco eu estou novinho, né? Com a reforma feita intimamente, e recomeço tudo novamente. O vaso que estava vazio começa a ficar cheio de sujidade. Então tem que fazer a reeducação de sentimentos. Leiam esse livro de Joana de Ângeles. E mais na frente nós vamos encontrar o quê? Para encerrar, vem Hamed, fechando a trilogia, e nos pede para que fazemos a renovação das atitudes. Que no dia a dia, ao lavar prato, limpar a casa, mas que sujeira, eu coloquei o edredom no lugar, fulano já gerei o escândalo. Não, eu não falei, eu só pensei, já gerou escândalo. Para nós que somos espíritas, né? Os amigos evangélicos perguntam, vocês espíritas não fazem jejum? Eu falei, fazemos. Como que eu nunca vi? Eu tenho um cunhado que é espírita, eu nunca vi ele fazendo jejum. Eu falei, de pensamento. Espírita faz jejum de pensamento. Enquanto ele não conseguir, ele sabe que vai ter que voltar aqui até pagar o último centavo. Né? Então eu pensei mal de alguém, porque colocou a folha fora do lugar, mudou a jarra de posição, não arrumou a mesa do jeito que eu queria, não limpou a casa, e eu cheguei, estava trabalhando e a casa está suja. Tudo que eu pensar é escândalo. É isso que Jesus está chamando a atenção.
Então, ai por quem ele vem. Então, não é o fato de eu simplesmente fazer uma fofoca, materializando pela fala a vida de outrem, mas é o quê? O processo elétrico do pensamento, né, não controlado, e o sentimento ingênuo se envolvendo, e como diz, o escândalo geralmente o quê? Fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais, religiosas estabelecidas, gerando indignação e perplexidade naqueles que estão ali convivendo conosco. Então, a mensagem que nós chamamos hoje é termos esse carinho, que é o princípio do amor. Façais ao próximo, querais que faça contigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha Jesus trazendo o processo de adoração a Deus. Muita gente acha que é na igreja, que é no templo espírita, que é no terreno de Umbanda, que é lá, né, no terreiro de Umbanda, Candomblé, que é lá na mesquita judaica, muçulmana. Não. Se adora a Deus não gerando desequilíbrio no próximo, né? Então a verdadeira igreja, a estrutura de eclésia, são os meus, como diz Jesus, os meus que me seguem, os que escutam meus mandamentos, que aprendem o evangelho, serão reconhecidos por se amarem incondicionalmente e servirem desinteressadamente. Então, queridos, ficamos atentos porque quando Jesus fala desse processo do mundo, que aí é expiação e prova, nós passamos do contraste realmente, que é uma necessidade de todos nós, mas nós precisamos olhar para dentro e verificar o que estamos colocando na crosta desse mundo. O planeta em si já poderia ter sido remodelado para mundos felizes até. Nós estamos atrasados, em virtude desse nosso rei, né, chamado egoísmo, e a rainha, chamado orgulho, que nós carregamos no peito e no cérebro. E a partir daí perdemos o bom senso. E aí as nossas relações ficam comprometidas. E aí nós vamos gerando, como o vírus faz, né? Uma pessoa contamina 3, 3 contamina 9, não é isso? 9 contamina 27, não é assim? A mesma coisa é o pensamento. Não precisa estar presente. A mesma coisa é o sentimento. O que meu filho está fazendo agora? O que meu marido está fazendo agora? Fulano não chegou até agora. Eu já lancei nele. E aí, como diz os antigos, praga de pai, de mãe, de mulher pega, de um ser humano para outro pega. Basta ter a frequência. É só ter frequência. Se não tem, não pega. Mas se tem frequência, o outro está lá fragilizado. Tenho certeza que o fulano está pensando, já está pensando mesmo aí, né? Vai fazer o que não deve, ou o que deve, porque é uma lição para ambos. Aquele que está sendo, como se diz, autor em si mesmo do ato irregular, e o outro que o conduziu pelo sentimento ou pensamento. Aí começa algo maior para nós pensarmos enquanto, né, classe dos mamíferos da ordem dos primatas, dentro da espécie humana. Então quer dizer que o conflito na Terra ainda existe em virtude do nosso pensar e sentir? Isso. A hora que nós mudarmos o pensar e o sentir, vocês vão ouvir nações dizendo assim, nós não temos mais o Ministério da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Só temos o Ministério da Educação, da cultura, da filosofia, do entendimento, do acolhimento, da fraternidade. Enquanto nós estivermos nos armando, no lugar de nós amarmos, os conflitos vão permanecer. Então não adianta queremos responsabilizar um governante. O governante está querendo gerar tal coisa, o governante do país tal está contra não sei quem, fulano da rua tal, a prefeitura e não sei quem, o partido é nosso. É só olhar para nós mesmos. Quer ver um exemplo de conflito e escândalo gigantesco? Quando nós damos uma topada no toco na rua, qual é a primeira reação? Não precisa. Né? A unha rachou. Acabei de sair da manicure, gastei ali, ela tirou a cutícula bonitinho, minha unha pronta para o casamento, a festa, uma palestra espírita, o culto, né? A missa do padre. E aí quando eu vou para o meu carro lá, um toquinho, uma pedra, racha a minha unha que eu acabei de sair da manicure. E aí? Qual é a primeira reação? Entenda isso. É só olhar para dentro. O que há em mim, há no conjunto, há na coletividade. Nós somos energias. Por isso que Jesus nos chama a atenção para esse processo. Porque eu vou fazer no mundo, ai do mundo, ele chama a atenção a isso. Ai do mundo por causa dos escândalos. Né? Mas ele chama a atenção, pois é necessário que venham. Mas para aprendizado, para nós transubstanciarmos esses pensamentos e sentimentos a redil de duelo, de guerra e de briga. Nós brigamos conosco mesmo, não é verdade? Nossa, eu não dei conta. Se o bolo que a gente está fazendo solou, acabou o dia. Né? Se o arroz queimou na panela lá, ou às vezes fica aquele pegado no fundo, eu adoro pegado, tem gente que detesta, eu adoro pegado. Eu chego na casa, tem pegado aí, põe no meu prato só pegado, o povo fica me olhando assim. Né? Pegado é uma delícia, mas a pessoa perdeu
Ela ali já entra em depressão, porque não é boa de cozinha, não sabe cozinhar, o macarrão ficou sem gosto, o arroz ficou solado, né? Ficou pegado e o bolo solou. É só olhar para dentro. É a maneira como nós reagimos conosco. Ora, se eu não consigo evitar o escândalo para comigo, com certeza eu não vou conseguir com o próximo. Eu vou fazer com ele tudo que eu faço comigo também. Então, o que é que Jesus nos convida? Nós não podemos ser sepulcros caiados. Entende isso agora? Não adianta ter o princípio da crença, da fé, é importante para o nosso aprendizado, mas nós temos que nos confessar que ainda não damos conta disso e precisamos nos manter acrisolados, presos, confinados dentro do planeta Terra, no corpo físico, que é uma solitária, e convivendo com a parentela e pessoas que possam nos lapidar como instrumento de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, quanto mais problemáticas no nosso olhar são as pessoas que Deus coloca em nossas vidas, significa que mais aula de recuperação nós estamos tendo para ter passos largos na nossa caminhada evolutiva, enquanto espíritos imortais, filhos do amor, porque Deus é amor. Então daí o entendimento é isso, porque nós ficamos imaginando quem cometeu o erro, avançou o sinal, né? Passou na faixa de pedestre, o outro está ali na esquina bebendo, o outro que está brigando lá com a esposa brigando com ele, quebrando. Não é nada disso. É quem fica contando para todo mundo o que está acontecendo. Né? Daí, aquele carinho. A criança chega, olha para o boletim, está com a nota baixa, a conversa é só entre ela. Nós vemos isso no Evangelho? Sim. Jesus dá uma outra lição, porque nós precisamos de quebra-mola, de barreira de retenção, né? De contenção de velocidade. Jesus lá na frente diz assim, se for te fazer uma oferta no altar, ele está voltando para o escândalo. O Evangelho de Jesus é sempre a mesma história. É amar o próximo. Diz assim, se for fazer uma oferta no altar, o que é uma oferta, uma oferenda no altar? Fazer uma prece, vir ajudar a fazer sopa, evangelizar as crianças, aplicar o passe, fazer palestra, fazer uma missa, rezar o terço, fazer a gira de umbanda, candomblé, não importa. Isso é oferenda. Eu vou fazer alguma coisa relacionada ao sagrado, se eu tenho, está lá, se eu vou fazer uma oferenda e tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu deixo aquele momento, né, de lado e vou até lá me reconciliar com o irmão. E em particular, eu converso com ele, conseguindo o perdão dele, o entendimento, terei ganhado o irmão. Só num outro momento que Jesus nos convida a fazer no coletivo. Quando? Quando aquilo que ele faz comigo compromete o grupo que nós participamos. Aí nós somos da classe dos mamíferos dentro da ordem dos primatas, da família humana. Nós não podemos comprometer a humanidade, a espécie humana não pode ser comprometida por um, não é isso? O que é que Jesus ensina? Em particular, chama um grupo de notáveis. Lá ele chamava de ancião. Qual que é ancião? As pessoas idosas tinham conhecimento cultural profundo, né? Aprendiam muita coisa, então tinham alcançado a razão e o bom senso. Chama os anciões e ali se reúne, chama essa pessoa e você, o ancião, e ali naquela assembleia tenta resolver a questão. Mas terminou a assembleia, ninguém sabe mais de nada, todo mundo esqueceu do assunto. Costumamos sair da reunião. Como é que foi a reunião de família hoje? Como é que estava lá no grupo do WhatsApp da família? Dizendo, como é que foi no Páscoa? Assim, como é que foi na sopa? E a criança e a filha do fulano, nossa, fulano se comporta assim, mas eu vou conseguir. Já comecei a errar no processo do escândalo. Então ele chama isso em outro momento. Reconcilia primeiro com ele. Se tiver tudo certo, volta e ofereça, faça a sua oferenda. Que aí os ministros de Deus darão o encaminhamento necessário. Não chega a Deus, ele coloca ministro. Ou então Jesus mentiu. Vai primeiro para os ministros, que são os irmãos que nos guardam, os nossos mentores. E aí vai, a casa é assistida por Maria de Nazaré, as irmãs que trabalham com ela vai ouvir para chegar a ela e depois ela mandar para algum lugar, dependendo do nosso merecimento. Então, o chamamento é intimista, ele é particular. É o chamado reforma íntima de Hermance, né? Reeducando os sentimentos de Joana de Anjos e renovando as atitudes. Estou lavando o prato, se o outro não lavou, não é assim que lava não, negativo. Ele saiu, põe lá nos corredores, você pega caladinho, lava, põe lá de novo. Não precisa falar nada com ele. Né? Mas eu quero subir no trono, que é do tamanho de uma tampinha de garrafa de refrigerante, e impor a minha régua de opinião distante de quê? Da caridade. Nem a caridade nós estamos dando conta de fazer. Né? Que a nossa escola ensina isso. A caridade material, sim, ela é boa. Né? É uma beneficência, mas ela não é benevolência. A única caridade benevolente é a caridade moral. É aquela que o coração, o espírito, o pensamento, o ser inteligente da criação age como um combo. Tudo nele está voltado para o bem do próximo, independente das afetações que venham ter no ambiente. A palavra afetação é de André Luiz. Não se importe com as afetações.
simplesmente sirva. Aí sim, os escândalos não vão tomar de conta, porque esse miasma pestilento, essas ondas energéticas da eletricidade do cérebro e as ondas magnéticas de um coração, né, conturbado, com um sentimento em desequilíbrio, não vai invadir o ambiente como o vírus da gripe, Covid-19 e tantos outros por aí invadem, e a gente tem que vacinar, tomar uma série de remédios, medicação para poder se tratar. A nossa medicação chama-se amor, mas um amor racional, não um amor ingênuo. Um amor calculado, sabendo dos nossos defeitos, das nossas dificuldades e daquilo que nós precisamos aprimorar ainda para poder sermos instrumentos de Deus no espaço que ocupamos, porque somos todos instrumentos dele. Ele não nos espalha no universo à toa, porque nós temos tarefas e missões para executar. Então, queridos, espero que o entendimento tenha se fixado na mente de todos e nós não venhamos mais a apontar, né, a causa do efeito, né, a ação em si. Jamais olhar a ação do próximo, mas observar como nós pensamos aquela ação. Você viu a reportagem do jornal? Está com tornozeleira. Perdeu o mandato. Está tendo uma... É um problema deles. Eles lá assumem o seu papel. Cada qual responde por aquilo que ele tem que realizar. A nós não cabe nem comentário, mas nós esquecemos disso. Mas qual é o ensinamento que nós deixamos? Deu uma topada no dedo, rachou a unha que terminou de arrumar na manicure, pedicure lá direitinho? Não xinga, não briga com o topo nem contigo. Fecha os olhos e peça perdão ao corpo pela falta de atenção ao caminhar. Corpo, me perdoe por estar te maltratando. Está lá cozinhando, encostou na panela quente, queimou, está passando roupa, queimou o braço. Fecha os olhos e peça perdão ao corpo, que é o instrumento que nos permite evoluir para a angelitude. Em vez de xingar, ficar irritado, né? Solou o bolo, né? Ficou lá pegado o arroz, pregando na parede, né? Ficou salgado o pão de queijo. Não se sinta inferior, mas peça desculpa aos alimentos que você, né, poderia dar maior qualidade por falta de atenção, de razão, de sentimento e cuidado. Porque nós somos dispersos ainda. Em virtude de quê? Qual foi a pergunta que eu fiz? Crianças da educação infantil, jardim 1, 2 e 3. Elas dão conta de assumir as coisas de casa? Pagar água, luz, telefone, fazer comida, limpar? Não dão. Nem cuidar da vida delas, né? Papai e mamãe tem que pôr mochilinha, lancheira, colocar no carro, tem que ter um banquinho lá atrás, né? A cadeirinha, o assento de segurança, senão é multado. O Estado já entra na intimidade da família para proteger seu filho, é obrigatório ter cadeira. Não é assim? É assim que Deus faz conosco. Então, esse processo do contraste vem nas nossas vidas para prestarmos atenção, para termos o direito de conseguirmos entrar na nova terra, que é de regeneração. Mas somente vai entrar na regeneração quem está saindo, quem já abandonou os instintos, quem abandonou as sensações, já afastou um pouquinho do orgulho e do egoísmo e começa a ter o quê? Sentimento. Sentimento pela vida, sentimento pelo próximo, sentimento pela oportunidade, sem ter o interesse de que é melhor, que é pior, do contraste de julgar. Teremos problemas ainda sim, porque a humanidade não evolui de uma noite para o dia. Você demora milênios para poder mudar. Nós demoramos bilhões de anos para sair do primitivo, para entrar a expiação em prova. Não é isso? Jesus passou há 2.000 anos. Moisés veio 1.270 anos antes de Jesus. Acron veio 1.500 anos antes de Moisés. 4.000 anos antes de Moisés. Todos vieram ensinando e nós estamos arrastando. O Espiritismo veio aí, ainda vão ficar mais 2.000, 3.000 anos para aprender. Né? Então é demorado. Mas por quê? Porque o amor, Deus é assim. O amor ele é suave, ele age de uma forma de equilíbrio, de acolhimento e não de gerar, né, situações que venham gerar indignação, perplexidade, assustar. Como é que é? É isso? Onde é que foi? Não, ele é igual o ar que nós respiramos, sereno, equilibrado. É isso que nós precisamos caminhar. É fácil? Não. É difícil? Também não. É simplesmente trabalhoso. Ok? Considerando o controle universal do ensino dos espíritos, Joana de Ângeles fala em reeducando os sentimentos, Hermance fala em renovando atitudes, e Hamed ensina ou renovando atitudes de Hamed, né? E João de Ângeles reeducando os sentimentos, e Hamed e Hermance lá, reforma íntima. É preciso olhar para dentro, conhece a ti mesmo. É preciso alterar o sentir e depois o agir e o pensar, que são as atitudes no dia a dia. A partir daí, ao queimar lá no ferro elétrico, no fogo, ao solar o arroz, ao cortar, se machucar na faca, ao tropeçar no toco lá na rua, depois que a unha foi arrumadinha, vai estar sereno, né? Porque vai perceber que faltou a razão, faltou o senso de percepção e uma análise mais acurada do existir. O existir é ficar atento
irradiando pensamento e sentimento para todos os lados. O que está atrás, está na frente, do lado, aqui perto, lá longe, embaixo, em cima, o tempo inteiro assim, para poder fazer fluir de nós virtudes que ainda não temos. Mas Jesus disse que quando tiver 2 ou mais reunidos em nome dele, mansuetude de humildade, ele ali vai estar presente. Quando nós tocarmos em alguém, fazermos uma palestra, evangelizar uma criança, preparar uma sopa, lavar a louça, limpar o chão do nosso templo, do nosso local de adoração do sagrado, nós estamos emitindo as virtudes daquele que é mansuetude e humildade, que nos assiste, nos acolhe e pede para caminharmos após ele, seguindo seus passos. Assim, entendai o que Jesus quis dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tenhamos cuidado quando vimos e vemos as coisas, como é que age o nosso sentir, como é que age o nosso pensar e como é que nós materializamos isso na atmosfera psíquica ou materializamos na fala, na mensagem, nas páginas sociais ou simplesmente um comentário. Você está falando de quê mesmo? Deixa para lá. Eu já vendi a ideia para o outro ir mastigando ali. Ok? Então Jesus nos chama para simplesmente amarmos, porque a adoração a Deus depende da senha que chama amar, que é o próximo. Evitemos propagar aquilo que não é da nossa causa, do nosso interesse, mas sim acolher, consolar, educando com amor, fraternidade, mansuetude e humildade. Que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre.